Graça e paz, que bom ter você de novo conosco aqui para louvarmos o nome do Senhor, para meditarmos juntos na palavra de Deus. Hoje é domingo, dia 12 de abril, e nós estamos celebrando a Páscoa. Hoje é o domingo da ressurreição do nosso Senhor. No meio de tantas notícias ruins que nós temos na nossa sociedade, nós temos a compartilhar uma excelente notícia, que Jesus Cristo ressuscitou. O Cordeiro de Deus morreu em nosso lugar, mas ressuscitou, vencendo a morte para nos dar vida, para nos dar esperança e uma vida eterna ao lado do Pai. Isso, nós podemos compartilhar essa boa notícia, nós podemos celebrar a Deus pela salvação que Ele nos dá. E hoje eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos meditar a respeito da primeira Páscoa que existiu, que está registrada lá no livro de Êxodo, a primeira Páscoa celebrada pelo povo de Israel, e nós vamos analisar algumas semelhanças com o tempo que nós estamos vivendo e significados importantes que nós devemos celebrar ao Senhor pela Páscoa. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Na Bíblia nós vemos como Deus agiu no meio da humanidade para redimir o homem. O homem que Deus criou para a sua própria glória, mas que virou as suas costas para o Senhor. O homem que se tornou um pecador, que feriu a glória de Deus, que se rebelou contra o Senhor e dessa forma merece o castigo eterno, merece ficar separado da presença de Deus, da glória de Deus. E mesmo assim Deus, com um ato de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, Ele veio ao encontro do homem para o salvar, para o redimir. E nós vemos isso acontecer de uma forma gradativa, Deus explicando pelas páginas do Antigo Testamento a respeito da sua salvação, a respeito do seu amor, a respeito da sua redenção. E o ápice dessa redenção é o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E aqui no Antigo Testamento, nesse texto de Êxodo 12, nós vemos Deus tratando ali com o povo de Israel. O povo de Israel estava vivendo como escravo ali no Egito, na mão opressora de Faraó, e Deus levanta Moisés para libertar esse povo, para ser um líder desse povo. Moisés fala com Faraó por diversas vezes. Faraó, com seu coração endurecido, não libera o povo, e Deus envia então as 10 pragas, as famosas 10 pragas. Até esse momento Deus já havia enviado as 9 pragas, e agora enviaria a 10ª, onde Deus viria matando todos os primogênitos ali do Egito. Mas ao mesmo tempo Deus também demonstra seus atributos fascinantes, como o seu amor, como a sua graça para com o povo de Israel, libertando eles, não deixando que eles sofressem
com essas pragas, e principalmente com essa 10ª praga. Então nós vemos nas páginas do Antigo Testamento o plano redentor de Deus sendo construído, sendo divulgado para o homem, sendo mostrado para o homem, e esse plano chega no seu ápice na revelação de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo ali na cruz também, morrendo para poder salvar a humanidade, todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então nós vemos aqui nesse texto que Israel estava vivendo de uma forma como escravo, debaixo da mão opressora de Faraó. E nós vemos hoje em dia também o ser humano vivendo debaixo da opressão do pecado. Nesse texto que nós lemos, nós vimos que cada família precisou sacrificar um cordeiro, um para cada família. E hoje nós temos revelado que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que já morreu em nosso lugar para poder nos salvar, para tirar o pecado do mundo. Então nós não podemos olhar para o Antigo Testamento sem voltar os nossos olhos para o Novo Testamento, porque já foi revelado no Novo Testamento, pois o Novo ele explica o Antigo Testamento. E é interessante então nós notarmos o que significou aquilo no passado e qual que é a verdadeira relevância disso no Novo Testamento, o que significa de verdade isso no Novo Testamento. E eu gostaria também de meditar nesse texto e perceber a similaridade também que nós estamos passando como aquele povo. Você percebeu que a primeira Páscoa que existiu não foi celebrada com o povo inteiro unido, mas foi celebrada dentro das casas. Cada família fechada dentro da sua casa, de portas fechadas, cada família celebrando junto a Páscoa. E é a mesma situação que nós estamos vivendo hoje. Nós não podemos nos reunir com a igreja. Nós estamos comemorando a nossa Páscoa hoje de portas fechadas, dentro das nossas casas. E foi assim a primeira Páscoa. E nós vamos então olhar e destacar 3 elementos importantes dessa Páscoa que nós devemos valorizar também na nossa Páscoa e valorizar a respeito da salvação do Senhor. E o primeiro elemento que nós vemos é que nós somos redimidos pelo Cordeiro. O versículo 7 nos diz: passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. É interessante notarmos que o mandamento do Senhor aqui não era para que cada família tivesse um cordeirinho de estimação na sua casa, um cordeirinho vivo, e que a simples presença de um cordeiro ali já faria com que a morte não entrasse naquela casa. Não é a vida do cordeiro que iria salvar ali aquele povo do castigo divino, mas era o sangue do cordeiro. O cordeirinho ele precisava ser sacrificado, ele precisava morrer para que o seu sangue fosse passado nos umbrais das portas, na viga da porta, e aí assim a morte não entraria ali naquela casa. Isso nos leva a meditar a respeito do que muitas pessoas falam hoje em dia, Muitas pessoas gostam da ideia de que Jesus Cristo viveu, de que Jesus Cristo foi um homem assim iluminado, um homem muito importante, trouxe ensinamentos bons, mas não querem saber da sua morte, não querem acreditar na ressurreição do Senhor, mas apenas flertam ali com a ideia de que Jesus Cristo viveu e foi um homem bom e eu gosto dele e para mim isso tá bom, o importante é que ele gosta de mim também e tá bom assim. Não. Jesus Cristo veio como um Cordeiro de Deus e ele precisou ser sacrificado, ele precisou ser morto para poder aspergir o seu povo com o seu sangue e também nos purificar do pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 22, nos fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Da mesma forma que o cordeirinho precisou morrer ali para que o seu sangue fosse passado ao redor da porta, Jesus Cristo precisou morrer também. O sangue de Jesus precisou ser derramado
para perdoar os nossos pecados. É o sangue de Jesus que paga o preço. O apóstolo Pedro nos diz que o seu precioso sangue é que nos comprou e nos fez ser o seu povo. E então nós precisamos valorizar, entender que Jesus Cristo morreu e valorizar essa morte dele. Agradecer ao Senhor pela sua morte, sim, e saber que nós não poderíamos pagar pelos nossos pecados. Nós não podemos nos salvar pela nossa própria força, pelos nossos próprios atos. Por mais bonzinho que você seja, por mais boas obras que você possa fazer na sua vida, você nunca vai estar à altura de pagar pelos seus pecados. É só o sangue de Jesus Cristo que nos liberta. E aí, os hebreus, eles tiveram também uma outra atitude ali, mandados pelo Senhor. Eles mergulharam uma planta chamada hisopo nesse sangue e passaram ela nas portas. Um gesto de confiança, um gesto de obediência ao Senhor. Da mesma forma também, nós temos hoje em dia, Deus nos providencia a salvação e nós devemos obedecer a Ele, devemos confiar nesse sacrifício, devemos nos apropriar dessa salvação. A Bíblia diz que nós devemos clamar, invocar o nome do Senhor, crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Nós devemos nos arrepender pelos nossos pecados, confessar os nossos pecados diante do Senhor, pedir para que Ele nos perdoe e crendo nesse sacrifício e confessando Jesus Cristo como nosso Senhor, aí sim seremos salvos. Aí sim seremos como aquela família lá no livro de Êxodo que ficou dentro da sua casa e a morte não entrou ali e eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Hoje também nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo e nós precisamos clamar a Ele por essa salvação. O segundo elemento da Páscoa que nós vemos no texto é que nós somos alimentados pelo Cordeiro. Versículo 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Cada família teve que se alimentar ali dentro da sua casa, às pressas, e teve que preparar esse cordeiro que foi sacrificado. Eles iriam se alimentar desse cordeiro, mas eles não poderiam cozinhar o cordeiro, porque nenhum dos ossos do cordeiro poderia ser quebrado, e a carne também não deveria ser separada dos ossos. Ele deveria ser servido de uma forma inteira. E nós vemos isso também como um símbolo daquilo que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi morto, mas nenhum dos seus ossos foi quebrado. Ele foi entregue de uma forma inteira, completa. E quando nós meditamos a respeito dessa questão de nos alimentarmos do Cordeiro, nós também podemos trazer esse ensinamento para a nossa vida, de que nós devemos nos alimentar do Cordeiro de Deus, nos alimentar de Jesus Cristo. Como que nós fazemos isso? Quando nós meditamos na Sua Palavra, quando nós o adoramos, quando nós oramos sem cessar, quando nós estamos vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, quando nós estamos caminhando com Ele em santidade, em obediência, em fé, experimentando o seu poder nas nossas vidas. E aí sim nós estamos nos alimentando desse Cordeiro e a Bíblia diz que nós vamos nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Então nós devemos valorizar essa questão de nos alimentarmos pelo Cordeiro. E um outro ponto também que o texto fala é que o cordeiro ele deveria ser preparado junto também com ervas amargas e com pães sem fermento, os pães asmos. As ervas amargas, elas simbolizavam a dura vida de escravidão que o povo de Israel teve ali no Egito. Eles passaram por vários anos de opressão, vários anos ali na escravidão, sofrendo, e Deus libertou eles desses anos terríveis, dessa vida de escravidão. O mesmo acontece conosco também. Nós devemos lembrar de onde o Senhor nos tirou. Nós devemos estar sempre nos lembrando da nossa verdadeira natureza, de que nós somos pecadores, de que nós não merecemos essa salvação do Senhor, de que Jesus Cristo,
Ele veio aqui morrer em nosso lugar pela sua graça, não porque nós somos merecedores, não porque nós somos bonitinhos, não é por causa disso, não é porque Jesus olhou para nós e viu algo de bom em nós. Não, nós não temos nada de bom para oferecer ao Senhor, mas pelo seu amor, pela sua graça, Ele veio e nos tirou de uma vida terrível e nos deu um novo destino. O nosso destino era estar separados do Senhor por toda a eternidade, era estar no inferno. E o Senhor veio e nos proporciona um novo caminho para estar com Ele por toda a eternidade. E os pães asmos também se referem àqueles pães sem fermento. E o povo de Israel deveria tirar todo tipo de fermento da sua casa e depois ficar uma semana inteira comendo pães sem fermentos e sem ter nenhum tipo de fermento dentro da sua casa. O fermento, ele era também um sinal da impureza, do pecado que entra na nossa vida, que entra nas nossas casas. Ele vai agindo ali de uma forma secreta, de uma forma invisível, né? Ele vai crescendo sem que nós possamos perceber, e isso é um símbolo muito parecido mesmo com o pecado. Quando nós deixamos o pecado entrar na nossa vida e nós não eliminamos de uma vez por todas, ele vai crescendo, ele vai ganhando espaço, ele vai fazendo com que a massa cresça, né? E nós vamos nos tornando cada vez mais vaidosos, o nosso ego vai ficando inflado, nós começamos a pensar que nós somos grandes, né? Que nós somos importantes, e isso vai diminuindo também a glória de Deus. Nós temos que tomar cuidado com um fermento nas nossas vidas, que é o pecado. Ele não pode entrar na nossa vida e nós não podemos dar espaço para ele. Nós devemos jogá-lo fora, e só pelo poder de Jesus Cristo que isso é possível. Jesus e Paulo, eles vão atacar também o fermento dos fariseus, que são os falsos ensinos, que são contrários àquilo que o Senhor ensinou, que são contrários à graça e à misericórdia de Deus, mas que vão entrando nas nossas vidas, que vai entrando nas nossas igrejas e vai tomando o lugar do Senhor. Nós temos que ter cuidado com o fermento, com aquilo que não é a palavra de Deus e vai querendo tomar o lugar da palavra de Deus. Então, meus irmãos, que nós saibamos nos alimentar do Cordeiro de Deus, que nós saibamos a nos alimentar em família, como o povo fez em Êxodo 12, que nós possamos aprender a cultuar o Senhor com a nossa família, que nós possamos aprender a estudar a palavra de Deus com os nossos familiares, a buscar o Senhor, a caminhar junto, a saber perdoar, a saber levar os nossos entes queridos para a presença de Deus, ensinar a palavra de Deus para eles, puxar a orelha quando é preciso também, mas ter essa caminhada cristã junto, todos se alimentando do Cordeiro de Deus, todos adorando o Cordeiro de Deus junto. O terceiro elemento que nós vemos da Páscoa é que nós somos libertos pelo Cordeiro. Versículo 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. A Páscoa, ela simbolizou a liberdade do povo de Israel e ela simboliza também a liberdade da Igreja do Senhor. Muitos países comemoram o dia da sua independência, com desfiles, com feriados, com festas, com celebrações, né? E a Páscoa, ela simbolizava também a independência do povo de Israel se livrando do poder opressor do Egito. E simboliza também a liberdade da Igreja do Senhor se livrando do poder do pecado, das consequências do pecado. Mas lógico, nós continuamos sendo dependentes totalmente do Senhor. Somos o povo dele agora, mas vivemos com a liberdade que o Senhor nos dá. Vivemos a verdadeira vida. E os israelitas, eles puderam então sair ali do Egito. Eles marcharam destemidamente
diante dos olhos de todos os egípcios ali. Foram cerca de 2 milhões de pessoas, mais os seus animais, os seus rebanhos, saindo de uma forma tranquila. Enquanto o povo de Israel marchava feliz, organizado, ordenado, os egípcios estavam enterrando os seus primogênitos mortos. Eles estavam ali chorando, tristes. Então o povo de Israel feliz e os egípcios tristes. Mas nós vemos então aqui que Deus, no mesmo dia, naquela mesma noite, Deus manifestou a sua justiça e manifestou também a sua graça. A sua justiça veio sobre os egípcios e a sua graça veio sobre o povo de Israel, que foi salvo, que não precisou experimentar a morte ali naquele dia. E Deus ordena também que esse ato da Páscoa não seria apenas um jantar daquela noite, mas seria uma ordenança, ele emite um decreto perpétuo para que o povo passasse a comemorar todos os anos essa Páscoa, esse símbolo da libertação de Israel. Então todos os anos eles deveriam se reunir e as famílias também comemorarem a Páscoa. Isso é interessante porque todos os anos eles teriam a possibilidade de relembrar aquilo que o Senhor fez no meio deles, como o Senhor os libertou, do que o Senhor os libertou, e aí os pais poderiam contar para os filhos aquilo que eles viram, aquilo que eles aprenderam, e a história do que o Senhor fez no meio do seu povo, de como o Senhor agiu com graça para com o seu povo, seria perpetuada e seria sempre lembrada e comemorada também, com muita alegria, com muita festa. E então é maravilhoso nós pensarmos nessa Páscoa, tanto de Israel quanto também a nossa Páscoa, que nós comemoramos valorizando o sacrifício do Cordeiro Jesus Cristo. E é maravilhoso nós vermos o que Deus fez no meio do povo de Israel. Eles estavam ali sofrendo na escravidão e Deus viu as suas lágrimas, Deus ouviu o seu clamor e veio na direção deles. Da mesma forma, Deus viu a nossa opressão, Deus viu a nossa miséria, Deus viu que nós estávamos na morte e veio ao nosso encontro para nos dar vida em Jesus Cristo. Naquela primeira Páscoa, nós vemos Deus agindo com juízo para com o Egito e com graça para com o povo de Israel. E da mesma forma Ele continua agindo hoje e vai ainda derramar ainda mais a sua ira, o seu juízo sobre toda a terra, porque todo ser humano é um pecador. A humanidade se rebelou contra o Senhor e a ira do Senhor recai sobre os pecadores. E não é injusto isso, pois Deus vai manifestar a sua justiça e nós merecemos o castigo do Senhor. Mas aqueles que foram aspergidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram lavados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, Deus vai olhar para eles e não vai ver a nossa miséria, Deus não vai ver o nosso pecado, pelo contrário, Deus vai ver o sangue de Jesus Cristo, Deus vai ver a justiça de Jesus Cristo quando olhar para nós, e aí sim, a ira do Senhor não recairá sobre nós, não porque nós merecemos, mas porque fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, eu quero te convidar a olhar para a Páscoa com muita seriedade, pois ela fala de vida, ela fala de justiça também. Ela fala do castigo de Deus para com aqueles que não o temem e fala também da graça para com o seu povo. E se isso tem tocado o seu coração, eu quero te convidar a orar ao Senhor, clamar por Ele, pedir para que Ele seja o seu Salvador, a se arrepender pelos seus pecados e pedir para que você seja lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E que isso mude verdadeiramente a sua história. Nós vemos
no primeiro versículo que a Páscoa mudou completamente a história de Israel. Eles tiveram até um novo calendário a partir daquele momento. Antes eles tinham um calendário civil e agora eles passam a ter um calendário religioso, se iniciando com a Páscoa. E o que a Páscoa tem de diferente na sua vida? O que a salvação do Senhor Jesus Cristo muda na sua vida? Muitas vezes olhamos para esse sacrifício e falamos, tudo bem, já estamos acostumados, né, a saber que Jesus Cristo morreu na cruz, né, que Jesus Cristo ressuscitou. E isso não muda nada no meu tempo, não muda nada a minha rotina. Não, isso tem que mudar completamente a nossa vida. Isso tem que mudar completamente as nossas prioridades, a maneira como nós estamos vivendo, porque agora nós somos o povo do Senhor. Nós devemos viver em obediência para o Senhor. Nós não somos mais nossos e nós não pertencemos mais ao pecado. Agora nós pertencemos a Jesus Cristo. Então eu quero te convidar a refletir nesse texto, a refletir na Páscoa verdadeira, na Páscoa do Senhor Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus na cruz, e que você possa ter um momento de orar, pedindo perdão pelos seus pecados, clamando pela salvação do Senhor e se alimentando do Cordeiro também. E que o Senhor abençoe a sua vida. Eu quero orar com você. Pai amado, nós só temos a te agradecer pelo teu maravilhoso amor, pelo seu ato de graça, de bondade, de misericórdia que veio ao nosso encontro. Nós pecadores, nós vivendo aqui na nossa miséria, culpa do nosso próprio pecado, e o Senhor vem para nos redimir, para nos libertar, para nos salvar. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela vida, pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensinou tanto, mas também morreu no nosso lugar, derramando o seu sangue para nos purificar, e ressuscitou, vencendo a morte, para nos dar vida, nos dar esperança. Muito obrigado por isso, Senhor. Continua realizando a tua boa obra em nós. Eu oro por todos aqueles que meditaram conosco, Pai, nessa tua palavra, que possamos valorizar o sangue do Cordeiro derramado em nosso favor, nos apropriar da sua salvação, e que todos possamos clamar o teu nome, confessar o Senhor como Salvador, invocar o teu nome e nos arrepender pelos nossos pecados e encontrar em ti perdão pelos nossos pecados. E que o teu sacrifício por nós mude completamente a nossa vida, mude completamente a maneira como nós estamos vivendo e as prioridades na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e valorize essa Páscoa e clame ao Senhor também e agradeça a Ele por esse sacrifício. Amém.